Política. Sete horas 32 minutos agora, vamos estrear a nossa coluna de política aqui, claro, com uma figura que está sempre com a gente para trazer essas análises, e é uma satisfação muito grande para mim, na coordenação de jornalismo da Rádio Universidade, poder contar com essa participação luminosa, né, de Felipe Klan aqui com a gente, né? Essa figura que já acompanha a gente aqui há um bom tempo, né, Felipe? E claro, contando claro com essa simpatia, né? Essa classe de Felipe Klan trazendo as notícias da política para a gente. Felipe, seja bem-vindo aqui à Rádio Universidade. Bom dia. Olha que coisa boa, que coisa boa. A casa UFMA é minha casa, né? As melhores lembranças, e jamais deixaria de estar presente desse jornal importantíssimo que leva a notícia, leva as análises para os ouvintes. Vamos à política, né? Vamos à política. Parece que essa questão aí do tempo, né, tem muito a ver com a política. É verdade. As chuvas, né, ácidas da política cada vez mais forte. Interessante, meu amigo Adalberto, é que antes vivia muito aquela historinha de dentro dos bastidores, os porões, como a gente chama, mas parece que eles não quiseram esperar esse prazo, não, né? Todos partiram devido também às datas obrigatórias. Você sabe que política e eleição é feita de calendário e matemática, né? O calendário não há como escapar, tem que cumprir, e todos estão cumprindo. A matemática é um pouquinho já diferente, tem mais um tempo a mais ou a menos. De fazer os bons acordos, de tentar realmente se consolidar, que é uma coisa que a gente ainda não entendeu como é que vai ficar esse jogo, né, diante dos pré-candidatos a governador. Mas a gente não pode esquecer também que existem os pré-candidatos a deputado federal, a deputado estadual, né, a senador e principalmente a vice-governador, que ninguém mais fala. O pessoal anda esquecendo o vice-governador, estão deixando para o final, para uma negociação, né? É verdade, o governo entra em fase decisiva de alianças. É um fato, sem dúvida nenhuma, imparcial, nosso centenário imparcial, minha outra casa, trazendo essas análises corretas. Mas, olha, é importante entender que não houve nenhum efeito, né, de tsunami, como muitas pessoas anunciavam ou aguardavam a chegada do ex-prefeito Eduardo Braide, do PDS, né? É tanto partido que a gente às vezes até perde na mente. E se a gente parar para pensar, nós estamos agora aguardando o movimento deles, né? Inclusive a ala governista e a ala bolsonarista também, que a gente pode fazer essa leitura sendo o Orleans, né? Com o grupo Brandão, que é o grande grupo que hoje está no Maranhão, e os bolsonaristas com o Laésio, porque, na verdade, nós ainda não conseguimos entender se o Felipe Camarão está, não está, vai ser ou não deve ser candidato, né? E candidato a o quê, né? Eu acho que nós ainda continuamos aquele velho ritual da oposição, né, amparada em processos jurídicos, né, em apadrinhamentos da esfera federal, tentando constranger e causar um mal-estar muito grande que em nada serve. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa que é muito interessante. Essa eleição, né, vai exigir dos pré-candidatos, sejam quem for, se for Eduardo, o Laésio, o Orleans, o Felipe Camarão,
tanto faz. Isso é um problema que eles têm que resolver e têm que se apresentar para que as pessoas possam dizer se tem interesse ou não, né, na pré-candidatura deles. Mas mais importante do que isso são as propostas. Não aquela velha coisa de plano de governo, aquilo é uma coisa cansativa, que registra no cartório, aí durante o governo, cumprir tantos %. Nada disso, a população não precisa mais disso, a população não vive mais isso, talvez nunca nem tenha vivido, os políticos é que são equivocados nesse sentido. O que eu entendo é que a população exige um projeto estruturante para o Maranhão, a longo prazo, diga-se de passagem, né? um projeto que entenda as pessoas, que leve à independência financeira, habitacional, de qualidade de vida da população. Não sei quando é que eles vão fazer isso, mas talvez eles ainda não tenham entendido que esse time já disparou. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Felipe, tudo diz respeito, né, ao que vem a partir de agora, né? A gente acabou de passar por esse período, né? Você falou que o calendário ele é extremamente importante. A política é calendário, né? E são várias datas aí para serem cumpridas e tal. Teve a mais recente etapa, que é justamente o período de desincompatibilização. Enfim, para a gente finalizar essa primeira participação desta jornada que a gente vai ter por aqui, né, inclusive com esse ano muito representativo por conta das eleições, o que vem agora, né? Olha, veja, como eu falei, não houve nenhum tsunami, né? Quando todo mundo acreditava que a saída do prefeito Eduardo, que era o que estava sendo o foco das atenções, principalmente da imprensa que cobre a política e também dos políticos, que é uma bolha, na verdade é uma bolha, né? Não houve essa coisa... né, ninguém sentiu. Eu tenho conversado com muitos parceiros de muitas regiões, né, apesar de que a gente tem que lembrar que a grande maioria das pessoas conhece virtualmente o ex-prefeito de São Luís, e isso tem um peso muito grande, porque a partir de agora ele vai ter que cruzar, né, a ponte do Estreito dos Mosquitos e vai ter que mostrar que tem capacidade de agregar e formar grupo. Eu acho que foi somente a saída, né, e a mudança de partidos, né, todo mundo pula para cá, pula para lá, não, mas há um detalhe muito interessante, né, uma estratégia muito interessante que a gente ainda vai precisar entender dentro desse meandro da oposição, que foi a questão do esvaziamento do PCdoB, né? E o fortalecimento, novamente, do PSB. E o PT ainda não conseguiu, infelizmente, se encontrar. Então, a gente está bem nisso. O prefeito saiu, né, prometendo que esta semana agora ele começa as viagens dele. Vamos ver o retorno para a gente poder entender quais são as propostas. Ou será que também o Eduardo Braide vai deixar para apresentar as propostas só no período eleitoral? Estranho, né? Vamos ver, vamos ver. Felipe, agora sim, para a gente finalizar, né? A gente sempre tem muito assunto. E não tem como acabar essa participação sem falar sobre a questão de Felipe Camarão, né? A coisa ali parece que está meio que se complicando e, enfim, essas denúncias, essa coisa toda. Também as expectativas para os próximos passos, digamos, né, em relação ao fator Felipe Camarão. Olha, o Felipe é um competente pré-candidato. A questão é que não deixam ele caminhar sozinho. Então, ele é tutelado, isso aí é fato, não há como. E nós conhecemos nessa história aí, nós que já estamos há mais de 40 anos cobrindo esses fatos, nós conhecemos que o candidato que é tutelado, né, ele não consegue fazer bons acordos, ele não consegue desenvolver, ele fica preso, né, às vontades de quem está lá apadrinhando. Ele precisa se definir, eu entendo isso. Inclusive, ontem ele chegou de Brasília e a turma do PCdoB e do PT fizeram um verdadeiro carnaval, né, deram alegria ao aeroporto.
Só isso, porque depois ninguém nem lembra que aconteceu isso. Então, ele precisa se encontrar e precisa definir, né, como que ele vai querer ser pré-candidato a governador. Maravilha, participação aqui de Felipe Clã, estreando esse novo momento aqui no Jornal Rádio Universidade. Felipe, a gente agradece, claro, e sempre recebendo você com muita expectativa por essas informações e essa análise política aqui com a gente. Muito obrigado, Felipe, e um bom dia, até amanhã, viu? Muito bem, vamos estar juntos aí. Obrigado aos amigos e ouvintes da nossa Rádio Universidade. Só lembrando, Felipe, né, para acompanhar mais o trabalho dele, tá lá na coluna Palpite, tá? Lá no jornal O Imparcial, né? Nosso centenário aí, nosso jornal de maior longevidade aqui, o grande O Imparcial. É isso aí, Felipe. Algum adendo? Só um adendo. Hoje tem a coluna à parte, né? Na página política. Nós temos hoje o programa da Palpite, entendeu? E nós estamos também lá na coluna do Clã. É isso aí. E aqui no Jornal Rádio Universidade são 4 canais, então, né? 4 canais. Com muita análise política com o Felipe Clã. Felipe, muito obrigado. Verdade, é muito trabalho.